29 de outubro de 1929. Novedades sadiasi 9. Terça-feira negra, 14 bilhões de dólares desapareceram do mercado de ações dos EUA em um único dia. Quando a poeira baixou, 30 bilhões de dólares haviam evaporado, o equivalente a quase 500 bilhões de dólares hoje. As filas para conseguir pão davam a volta nos quarteirões das cidades. As taxas de suicídio dispararam. As famílias perderam tudo o que haviam construído durante décadas. Essa é a história que todo mundo conhece. Isto é o que não te ensinam. Enquanto o mercado entrava em colapso, um punhado de homens estava ganhando a maior quantidade de dinheiro de suas vidas. Não por acidente, mas de forma planejada. A crença comum é que o crash de 1929 foi uma tragédia que atingiu a todos igualmente. Uma falha sistêmica, uma tempestade que ninguém previu. Isso é mentira. Alguns homens não apenas sobreviveram ao crash, mas criaram as condições para que ele ocorresse, posicionaram-se para tirar proveito dele e saíram mais ricos do que jamais haviam sido. A parte mais perturbadora? Vários deles eram os mesmos homens nos quais o público confiava para protegê-los. Comecemos com uma história tão descarada, tão abertamente corrupta, que o Congresso levou 2 anos para acreditar que fosse real. Seu nome era Albert Wiggin, diretor do Chase National Bank, o maior banco dos Estados Unidos em 1929. Respeitado, condecorado, uma das figuras financeiras mais poderosas de Wall Street. Os acionistas confiavam-lhe seu dinheiro. Os depositantes confiavam-lhe suas economias. O público confiava que ele agiria no melhor interesse da instituição que dirigia. Entre 1929 e 1932, Albert Wiggin operou vendido em segredo 42 mil ações de seu próprio banco. Vender a descoberto, para os não iniciados, é apostar que uma ação vai cair. Você toma ações emprestadas, vende-as pelo alto preço atual, espera que o preço despenque, compra-as novamente pelo preço mais baixo e embolsa a diferença. Quanto mais catastroficamente a ação cair, mais você ganha. Wiggin não apenas apostou que as ações de seu banco cairiam, mas sabia ativamente que elas cairiam. Ele era o homem que dirigia a instituição. Conhecia o balanço patrimonial. Conhecia a exposição ao risco. Observou como a alavancagem se acumulava em todo o sistema financeiro e, em vez de soar o alarme, fez sua aposta. Quando as ações do Chase National afundaram durante o crash, Wiggin arrecadou aproximadamente 4 milhões de dólares de lucro, cerca de 72 milhões de dólares em valores atuais. Seu próprio banco, seus próprios acionistas, seus próprios depositantes. Ele apostou contra todos eles, recolheu os lucros e depois, esta é a parte que realmente desafia qualquer crença, foi-lhe concedida uma pensão de 100 mil dólares por ano, quando se aposentou. Foi necessária uma investigação do Senado, a Comissão Pecora de 1932, para trazer isso à tona. Ferdinand Pecora, um imigrante siciliano que se tornou promotor em Nova York, interrogou Wiggin perante o Congresso. Wiggin sentou-se lá, sereno, e admitiu tudo. Não existia nenhuma lei contra isso. Nenhuma. O presidente de um banco podia legalmente vender a descoberto as ações de seu próprio banco enquanto gerenciava seu colapso. Pecora chamou isso de a coisa mais repreensível que já havia visto. Wiggin finalmente renunciou à sua pensão após a indignação pública, mas ficou com os 4 milhões de dólares. Isso não foi uma anomalia, essa era a cultura. E Wiggin é, na verdade, um dos peixes menores. Se Albert Wiggin representa a corrupção institucional silenciosa, então Jesse Livermore representa algo muito mais teatral. Ele foi o maior especulador da história dos Estados Unidos. E em 1929, ele ganhou aproximadamente 100 milhões de dólares em um único ano, o equivalente a 1,8 bilhão de dólares atualmente, ao projetar uma das operações de venda a descoberto mais sofisticadas já executadas. Livermore vinha observando o mercado há anos.
Ele entendeu algo que quase ninguém mais compreendia naquele momento. O mercado em alta da década de 1920 baseava-se quase inteiramente em dinheiro emprestado. As corretoras de valores permitiam que os clientes comprassem ações com uma margem de 10%. Isso significa que para cada dólar que uma pessoa realmente tinha, ela podia pegar emprestado mais 9 e comprar 10 dólares em ações. Enquanto os preços continuassem subindo, o sistema funcionava. No momento em que os preços começassem a cair, as chamadas de margem ocorreriam em cascata. Corretoras exigindo o reembolso, investidores forçados a vender a qualquer preço, as vendas empurrando os preços para baixo, desencadeando mais chamadas de margem, mais vendas forçadas, uma espiral sem fundo. Livermore não causou essa fragilidade, mas a identificou antes de quase todo mundo. Ele construiu sua posição de acordo com isso. No início de 1929, começou a acumular posições vendidas, de maneira silenciosa e metódica, através de múltiplas contas em diferentes corretoras para evitar ser detectado. Contratou agentes para executarem operações em seu nome, para que sua identidade não aparecesse. Isso não era fazer trading, era uma campanha militar. Ele também entendeu algo sobre psicologia que faria um economista comportamental moderno chorar de admiração. Enquanto o público acreditasse que o mercado continuaria subindo, ele continuaria subindo. A confiança era a única coisa que mantinha a estrutura unida. Então Livermore esperou. Não pressionou. Deixou que a própria pressão interna do mercado se acumulasse até que o peso se tornasse insustentável. Quando o crash chegou em outubro de 1929, Livermore estava pronto. Ele não foi pego de surpresa como os bancos, as corretoras e os milhares de investidores amadores que haviam pegado emprestado tudo o que possuíam para comprar no meio da mania. Ele estava posicionado no lado oposto de cada vendedor em pânico. Quando a terça-feira negra terminou, Livermore havia ganhado mais dinheiro em um único dia do que a maioria dos homens ganhava em toda uma vida. Sua esposa, alheia à magnitude do que seu marido havia feito, supostamente perguntou-lhe se eles haviam perdido tudo quando ouviu as notícias do crash. Ele lhe disse que não se atreveu a dizer-lhe a verdade. Que as manchetes gritantes sobre a ruína nacional significavam que sua família acabara de ficar extraordinariamente rica. A história não termina bem para Livermore em nível pessoal. Ele foi arruinado por operações posteriores, por uma vida pessoal caótica e pelo custo psicológico de ter ganhado e perdido fortunas em múltiplas ocasiões. Morreu por suicídio em 1940, quase na ruína novamente. Mas em 1929, ele se ergueu sozinho no topo do mundo financeiro, tendo previsto corretamente o maior colapso do mercado na história dos Estados Unidos e tendo se beneficiado dele em uma escala quase incompreensível. Aqui está a pergunta que deveria te atormentar. Se Livermore pôde ver o crash chegando com clareza suficiente para apostar 100 milhões de dólares nisso, quem mais sabia? O crash de 1929 não surgiu do nada. Os anos anteriores foram uma aula magna de manipulação deliberada do mercado. E os homens que dirigiam essas operações não eram criminosos marginais. Eram figuras respeitadas de Wall Street, que operavam com o pleno conhecimento dos principais bancos e corretoras. Eles eram chamados de operadores de pools, pool operators, e entender como funcionavam explica por que o crash não foi apenas um colapso. Foi uma demolição controlada seguida de uma colheita de precisão. É assim que funcionava um pool. Número 1. Um grupo de investidores ricos juntava seu capital em segredo. Estamos falando de sindicatos de 10, 20, às vezes 30 indivíduos com fundos de guerra combinados que podiam chegar a dezenas de milhões de dólares. Número 2. Selecionavam uma ação-alvo, geralmente uma empresa com um negócio genuíno, mas com um volume de negociação baixo o suficiente para que compras coordenadas pudessem mover o preço. Número 3. Começavam a comprar ações em silêncio, acumulando uma grande posição sem chamar a atenção. Número 4. Contratavam os chamados tipsters, informantes ou promotores.
jornalistas pagos, personalidades do rádio e redatores de boletins financeiros que publicavam comentários entusiasmados sobre a ação. Os de dentro estão comprando. Esta vai explodir. A máquina do entusiasmo pré-fabricado. Número 5. À medida que os investidores de varejo acorriam em massa perseguindo o aumento do preço, os operadores do pool vendiam suas ações no meio do frenesi de compras no pico inflado. Depois, davam um passo atrás. Os investidores de varejo que compraram no topo ficaram com ações que não tinham nenhuma razão orgânica para serem negociadas no valor em que estavam. Quando as compras pararam, o preço despencou de volta à terra. Os operadores do pool haviam extraído o dinheiro dos investidores comuns tão limpamente como se tivessem roubado suas carteiras. Entre 1927 e 1929, esse processo ocorria simultaneamente em dezenas de ações. Radio Corporation of America, Montgomery Ward, General Motors e Sinclair Consolidated Oil Corporation. O mercado não estava subindo porque a economia americana havia se transformado fundamentalmente. Estava subindo porque sindicatos organizados de pessoas com informações privilegiadas e ricas iam passando de uma ação para outra, inflando os preços, descarregando-a sobre o público e passando para a próxima. O nome que surge repetidamente neste período é o de Joseph Kennedy, o patriarca da dinastia Kennedy. Kennedy participou desses pools durante a década de 1920 e estava profundamente familiarizado com a mecânica da manipulação do mercado. De maneira crucial, ele começou a liquidar suas participações em ações muito antes do crash, convertendo sua riqueza de papel em ativos reais, imóveis, dinheiro, matérias-primas tangíveis. Quando o mercado entrou em colapso, Kennedy já estava fora. Franklin Roosevelt nomeou mais tarde Kennedy como o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, SEC, em 1934, raciocinando que é preciso um ladrão para pegar um ladrão. Kennedy não se arrependeu de seu passado. Ele entendia, talvez melhor do que ninguém na nova administração, exatamente como a manipulação havia funcionado, porque ele mesmo a havia realizado. A comissão, Pecora, finalmente documentou operações de pools que envolviam alguns dos nomes mais poderosos das finanças americanas. Charles Mitchell, diretor do National City Bank, Percy Rockefeller, Thomas Lamont, do JP Morgan. As evidências mostraram um establishment financeiro que havia passado anos tratando o mercado de ações como um mecanismo de extração privado, colhendo as economias dos americanos comuns, que acreditavam estar participando da riqueza genuína de uma economia em crescimento. Há uma criatura específica da década de 1920 que merece sua própria análise: o Trust de investimento, Investment Trust. Porque a história dos trusts de investimento em 1929 te diz algo selvagem sobre como a riqueza é transferida durante um colapso e quem se senta em qual lado da transação. Um trust de investimento, na teoria, era simples. Criava-se uma empresa cujo único propósito era possuir ações de outras empresas. Os investidores comuns podiam comprar ações do trust e obter uma exposição diversificada ao mercado de ações sem ter que escolher ações individuais por conta própria. Soava democrático. Soava prudente. O Goldman Sachs dirigia um dos mais famosos, a Goldman Sachs Trading Corporation, lançada em dezembro de 1928. Em questão de meses, o Goldman lançou outro trust, a Shenandoah Corporation. A Shenandoah então lançou mais um, a Blue Ridge Corporation. Cada novo trust comprava ações do trust anterior. A alavancagem se multiplicava a cada camada. Isso é o que significava na prática. Se as ações subjacentes caíssem 50%, o trust da camada superior podia perder 80%, 90%, até 100% de seu valor, porque a alavancagem emprestada amplificava cada movimento de queda. A estrutura estava matematicamente garantida para aniquilar os investidores de varejo em uma recessão. O Goldman vendeu esses trusts agressivamente ao público no pico do mercado.
Os investidores comuns compraram confiando no nome do Goldman Sachs, confiando na lógica da diversificação, confiando no prestígio da gestão profissional. Quando o crash chegou, os trusts não caíram, eles se vaporizaram. A Blue Ridge caiu de $24 por ação para menos de $2. A Goldman Sachs Trading Corporation caiu de $326 por ação em 1929 para $1,75 por ação em 1932. Uma perda de 99,5%. Os próprios sócios do Goldman, que haviam recebido ações de fundadores com grandes descontos e haviam vendido extensivamente antes do colapso, sobreviveram em grande parte. Os acionistas públicos não. O economista John Kenneth Galbraith, escrevendo sobre este período em sua obra histórica de 1954 sobre a Grande Depressão, observou que a mania dos trusts de investimento representou um dos fenômenos especulativos mais surpreendentes dos anos 20. O que ele capturou foi a dinâmica fundamental. Os arquitetos dessas estruturas as entendiam. Os compradores não. Essa assimetria de informação foi o mecanismo pelo qual a riqueza passou de um grupo para outro. Os vendedores a descoberto, os operadores de pools e os presidentes de bancos corruptos recebem a maior parte da atenção histórica. Mas há uma classe de vencedores mais silenciosa e menos dramática do crash de 1929. E em termos de acumulação de riqueza a longo prazo, eles podem ser o grupo mais significativo de todos. Foram os compradores. Depois do crash, os ativos não desapareceram, simplesmente mudaram de mãos. As fábricas continuavam de pé. As terras agrícolas continuavam férteis. Os edifícios continuavam fisicamente presentes. A diferença era que as pessoas que os possuíam antes do crash agora estavam endividadas, enfrentando chamadas de margem, lutando contra execuções hipotecárias, desesperadas por qualquer quantia de dinheiro. Isso criou as condições para uma das maiores transferências de riqueza real em vendas de liquidação na história dos Estados Unidos. Consideremos o que aconteceu com os imóveis comerciais em Nova York entre 1920 e 1933. O valor das propriedades despencou 50% ou mais em muitos bairros. Para alguém com dinheiro, capital líquido real, não papel alavancado, isso não era uma catástrofe, era um convite. A família Rockefeller, já rica além da compreensão, usou os anos da depressão para iniciar a construção do Rockefeller Center. O momento foi deliberado. Os custos da terra e os custos de construção estavam no ponto mais baixo em uma geração. Os trabalhadores estavam desesperados por conseguir emprego a qualquer salário. As matérias-primas eram baratas. Ao construir durante a depressão, eles garantiram custos que teriam sido impossíveis nos anos de boom. Quando a prosperidade finalmente retornou, eles possuíam ativos adquiridos a preços da era da depressão. Esse padrão se repetiu em todas as indústrias. As empresas que haviam se superalavancado durante o boom faliram e foram compradas por uma fração de seu custo de reposição por adquirentes com reservas de dinheiro. A consolidação da indústria americana durante a década de 1930, frequentemente narrada como uma dolorosa reestruturação econômica, foi em grande parte um processo de transferência de propriedade dos alavancados e desesperados para os líquidos e pacientes. A decisão do Federal Reserve de contrair a oferta monetária durante o crash, uma decisão que Milton Friedman e Anna Schwartz identificaram mais tarde como um erro de política catastrófico em sua análise fundamental do período, teve o efeito prático de tornar o dinheiro extraordinariamente escasso e, portanto, extraordinariamente poderoso. Cada dólar passou a valer mais em termos reais à medida que os preços caíam. Qualquer um que tivesse dólares e os conservasse estava se tornando, por padrão, mais rico em relação ao valor colapsado de tudo ao seu redor. Bernard Baruch, o financista e conselheiro presidencial, disse mais tarde que simplesmente havia vendido suas ações antes do crash, porque notou que seu engraxate estava lhe dando conselhos sobre ações. Quando todos os engraxates estão no mercado, o dinheiro inteligente sai.
Ele converteu tudo em dinheiro e títulos do tesouro. Manteve-os durante o colapso e saiu em grande parte intacto. O crash não destruiu a riqueza, ele a redistribuiu. As transferências descendentes dos pequenos investidores para os operadores de pools, dos acionistas de varejo para os vendedores a descoberto, ocorreram em uma tarde. As transferências ascendentes dos desesperados e superalavancados para os líquidos e pacientes ocorreram ao longo de anos. Ambos os processos foram executados simultaneamente. Ambos foram à sua maneira. Respostas perfeitamente racionais à informação disponível para os diferentes participantes do sistema. As audiências da Comissão Pecora de 1932 e 1933 foram, em muitos aspectos, a investigação financeira mais importante da história dos Estados Unidos. Ferdinand Pecora, trabalhando com um orçamento de menos de $20 mil, conseguiu expor toda a arquitetura de manipulação que havia construído a bolha da década de 1920 e se beneficiado de seu colapso. O testemunho foi condenatório. Charles Mitchell, do National City Bank, havia vendido suas ações pessoais de seu próprio banco a um parente com prejuízo, puramente para gerar uma dedução fiscal, enquanto garantia publicamente aos investidores que o banco era sólido. Os sócios do J.P. Morgan tinham a prática de oferecer ações em novas ofertas públicas a preços reduzidos a aliados políticos, juízes e funcionários do governo, uma forma de suborno legalizado projetada para cultivar um tratamento favorável. A lista preferencial de clientes do Morgan, que recebiam esses tratamentos de favor, incluía um secretário do Tesouro em exercício e um ex-presidente dos Estados Unidos. O que Pecora descobriu não foi uma série de maus atores individuais, foi um sistema. Um sistema no qual as pessoas que administravam o dinheiro público operavam sob a suposição fundamental de que seus interesses pessoais tinham prioridade, que a assimetria de informação era um recurso a ser explorado e que o marco regulatório era fraco demais e estava capturado demais para detê-los. As leis que surgiram das audiências de Pecora, a Lei Glass-Steagall, a Lei de Valores Mobiliários de 1933, a Lei de Bolsa de Valores de 1934 e a criação da SEC representaram uma tentativa direta de fechar as brechas legais que haviam permitido aos vencedores dos colapsos operar. Durante décadas, elas funcionaram razoavelmente bem. Mas há uma lição aqui que os livros de história subestimam constantemente. Os homens que se beneficiaram do crash de 1929 não operavam fora do sistema. Eles eram o sistema. A manipulação, o uso de informações privilegiadas, as estruturas de trusts alavancados, as vendas a descoberto da própria instituição. Nada disso era ilegal na época. As leis ainda não haviam sido escritas, porque as pessoas que as teriam escrito eram as mesmas que se beneficiavam de sua ausência. O padrão que continua se repetindo. Jesse Livermore ganhou $100 milhões vendendo a descoberto durante o crash. Albert Wiggin ganhou $4 milhões vendendo a descoberto as ações de seu próprio banco. Joseph Kennedy liquidou antes do colapso e passou a depressão adquirindo ativos. O Goldman Sachs estruturou produtos de investimento que enriqueceram seus próprios sócios enquanto destruíam os investidores de varejo. Os operadores de pools extraíram centenas de milhões de americanos comuns através de manipulação coordenada e depois se retiraram antes que a música parasse. O crash de 1929 não foi um desastre natural. Foi um ambiente controlado que recompensava tipos específicos de conhecimento, tipos específicos de posicionamento e tipos específicos de crueldade. O que separa os vencedores dos perdedores em 1929 não é o talento, o trabalho duro ou a virtude. É a informação, a liquidez e a vontade de apostar contra o otimismo coletivo do público crédulo. O investidor americano médio em 1929 acreditava que estava participando de uma verdadeira revolução econômica. Os loucos anos 20 haviam criado uma prosperidade real. A produção industrial havia se expandido genuinamente.
Havia empresas reais com receitas reais. O erro não foi acreditar na economia. O erro foi confundir o crescimento genuíno da economia subjacente com a inflação artificial dos preços das ações através da alavancagem e da manipulação. Quando a maioria dos investidores pôde distinguir entre os dois, os operadores de pools já estavam no outro lado de suas operações. Toda grande crise financeira produz sua própria classe de vencedores. Não porque os vencedores sejam mais inteligentes, não porque mereçam, mas porque um sistema construído sobre a assimetria de informação, onde alguns participantes sabem mais do que outros, onde alguns participantes estão mais próximos da fonte de capital do que outros, onde alguns participantes escrevem as regras que governam todos os demais, sempre transferirá a riqueza em uma direção durante uma crise. E essa direção não é para as pessoas que mais confiaram nele. O crash de 1929 não começou em outubro. Foi montado peça por peça durante uma década por homens que entendiam exatamente o que estavam construindo e exatamente quem pagaria por isso quando desmoronasse. Os nomes mudam. O mecanismo não. Se esta história mudou sua forma de ver as estruturas financeiras do nosso mundo, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Invista no seu conhecimento. O próximo cofre de segredos será aberto em breve.